boa noite a todos. Nós vamos começar hoje o nosso momento de harmonização. Todas as primeiras terças-feiras estaremos aqui compartilhando algumas músicas que a gente tem aprendido no movimento espírita. E para começar, vamos cantar de Willy de Barros e João Bosco, Uma Prece. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Sônia, fala o número de 1 a 137. Vamos ver, 123. Deus nos proteja de nossa autoria. Que Deus nos proteja e nos diga o que Ele quer, e ao ouvir sua voz em nós,
seja um canto de luz e paz. Que Deus nos proteja e nos diga o que Ele quer, e ao ouvir sua voz em nós, seja um canto de luz e paz. Encontramos na vida as mensagens de um ser maior, que a todo instante convida a fazer o que for melhor. Temos muito a fazer, muitas dores lenir, mentes a esclarecer, para o bem produzir, operando com amor. O trabalho assim surgirá, e com a boa vontade o bem identificar. Que Deus nos proteja e nos diga o que Ele quer, e ao ouvir sua voz em nós, seja um canto de luz e paz. Que Deus nos proteja e nos diga o que Ele quer, e ao ouvir sua voz em nós, seja um canto de luz e paz. Doca, escolhe de 1 a 135. Vamos lá, 84. Só um segundinho. Tim Vanessa, assim seja. Vou tentar, né? Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça e claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? E toda criatura em Deus... É porque eu teria que ter treinado essa um pouquinho antes, mas vou tentar aqui, né? Toda criatura em Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas, que ouviu nossa voz. Hosanas, aleluia, assim seja. Amém. Assim seja.
próxima vez eu treino para poder repetir. Mestre, escolhe um número de 1 a 138. 38? Eu acho que o Stanley já escolheu, né, Stanley? Ou não? Ah, não, o Stanley escolheu 37. Então, nós estamos pertinho aí, né? 38. Então, deixa amigo presente para daqui a pouquinho, a gente finaliza com ela. E vou cantar essa que você escolheu, que é Quando Penso em Jesus. Gente, toda primeira terça-feira eu assumi um contrato aqui com Jesus, com Lares Unidos, com Stanley e companhia. Nós vamos estar aqui nesses 15 minutos, né, iniciais da reunião, cantando algumas músicas. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai subindo, surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Lá, paparirá, paparirá, paparirarirarirá, paparirá, paparirá. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente
te cubra de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Palavra sua. Obrigado. Obrigado. Que bom, né, gente? Escutar um pouquinho de música antes. Isso já traz uma calmaria aí no coração, já vai deixando a gente mais tranquilo. Tomara que tenha toda terça, né? Então, boa noite a todos, boa noite a você, boa noite ao pessoal de casa. Veja só esse texto de Emmanuel. Eles vivem. Ante aos que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensobre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quando dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateis a louça ou lhes enfeitas a memória, perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. É um texto de Emmanuel, do livro Retornaram Contando, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, com espiritualidade amiga, agradecendo ao Pai pelo nosso dia, pela nossa vinda, pela nossa presença, e que esta reunião, que esse estudo de hoje, ele possa trazer as informações pertinentes, as palavras que nos vão tocar o coração e que vão permitir as reflexões necessárias a cada um de nós. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Bom, gente, para referenciar, eu vou ser o dirigente do mês. Na recepção vai estar a Simone, o assistente vai ser o José, a equipe de passe vai ser a número 2. O tema central do mês é superando a ansiedade. A ansiedade é um problema. Então, nós vamos ter aí ao longo do mês afinidades morais, consciência e vida, o fardo de cada um, tua conduta. No dia de hoje,
quem vai estar trazendo para a gente afinidades morais é o nosso companheiro Doca, que com seu conhecimento, com seu carinho, com a sua atenção, ele vai estar trazendo um monte de informações muito boas para a gente. Doca, seja bem-vindo, viu? A casa é sua. Muito agradecido, com mais uma vez a responsabilidade de estar aqui com os amigos, a responsabilidade do estudo, né? A responsabilidade de estar também imerso na vibração da equipe em trabalho, porque a gente não pode nunca esquecer que ao adentrarmos qualquer ambiente, seja ele uma casa espírita, o lar de alguém, um comércio, ou um templo religioso de qualquer linha religiosa, ou qualquer tipo de ambiente que a gente entrar, nós vamos estar emergindo na vibração que caracteriza aquele local. E essa vibração, ela não é produzida por nenhum efeito mágico, ela não é produzida por nenhuma irradiação da matéria ou por qualquer efeito físico vindo da natureza. Ela é produzida pelos pensamentos das criaturas que estão vinculadas àquele ambiente. Não são só as criaturas que estão presentes naquele ambiente, são aquelas que estão vinculadas emocionalmente, intencionalmente ou não, né? Mas que de alguma forma têm laço com aquele ambiente. Tanto nós encarnados, que estamos aqui visivelmente nos reencontrando, quanto também a equipe espiritual e aqueles todos que fazem parte do grupo assistido pela casa. Uma enorme quantidade de espíritos que estão vinculados aos trabalhos realizados aqui, porque estamos falando dessa casa espírita. Com toda certeza, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica ou qualquer agremiação religiosa, também tem tanto as pessoas encarnadas que estão ligadas àquele ambiente, quanto tem a equipe espiritual que atua na direção, nos trabalhos daquela localidade, daquele grupo religioso, quanto os frequentadores encarnados, quanto os do campo espiritual também. Não há lugar no universo, não é só no planeta Terra, não. Não há lugar no universo que não esteja sendo acompanhado, que esteja sendo protegido, estimulado, frequentado por criaturas dos dois planos da vida. E quando não tiver ninguém encarnado presente, pode ter certeza que do plano espiritual tem gente trabalhando. Então, ao entrar numa casa espírita, a gente tem que estar sempre atento a isso. Nós estamos entrando num ambiente de trabalho. Em qualquer ambiente de trabalho que a gente entra, tem as suas regras, os seus princípios, né? A necessidade de termos ali um comportamento condizente com o que é tratado naquele ambiente. Por exemplo, se nós formos entrar num hospital, na recepção do hospital, tem ali um procedimento, tem ali todo um conjunto de práticas características àquele local. Coisa que a gente vai encontrar praticamente em todos os lugares, né? Aquele pedido de silêncio, pois estamos num ambiente que precisa ali de um mínimo de harmonia e de cuidado. Indicação, uma série de informações no que se refere à recepção ali do hospital, do pronto atendimento, daquela área de atendimento à saúde. Se nós passamos já para a parte de dentro, por exemplo, para um consultório onde a gente vai ser atendido por um médico, tem também procedimento, tem normas, né? Ali tem toda uma aplicação que é característico daquele local, daquele ambiente. Se a gente vai para uma sala de cirurgia, para um procedimento aí já mais complexo, que demanda, né, uma atuação muito mais profunda, teremos uma série de procedimentos, uma série de normas, teremos uma série de práticas características do que está sendo realizado ali, das pessoas que estão lá, inclusive a sua especialização, o seu preparo é maior, né? Se depois da cirurgia nós vamos ficar internados, né, no quarto ou no CTI, ou seja, que ambiente for,
é fácil nós imaginarmos que a cada área que nós formos entrar neste hospital, nós teremos ali questões que são próprias do que está realizando naquele ambiente. Nós teremos pessoas com preparo específico para aquele ambiente, pois busca-se ali um resultado que é característico do que a gente planejou e que precisa. Se nós transpormos esta ideia, esta imagem para a casa espírita, que é um hospital, pela sua conceituação, né, entre as áreas que uma casa espírita tem, está o campo da saúde emocional, da saúde espiritual, de todos nós. Nós temos também uma série de normas e uma série de procedimentos e uma série de necessidades específicas de onde a gente está. Estamos numa reunião pública. Passamos pela recepção, fomos muito bem atendidos, né? Fomos, inclusive, estimulados a ação que a gente precisa para que os acontecimentos transcorram da melhor forma possível. Imaginem vocês que só esse pouco tempo que nós estivemos aqui já deu para pensarmos. Bom, alguém pensou que na terça-feira, primeira terça-feira do mês, nós vamos ter música. Quanto tempo? Quais músicas? Que equipamento precisa? Nós temos, além do tema, ir os assuntos de cada quarta-feira, qual equipe depois do passe, né? E assim por diante. Ou seja, a gente já pode perceber que existem pelo menos duas equipes. Se esse mês é a equipe número 2, se hoje é a equipe número 2, tem a número 1. Pode ser que tenha outras também. Ou seja, se a gente for olhar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, a gente vai perceber que demanda esforço, intenção, para que as coisas aconteçam. Nada acontece assim espontaneamente. Ah, não, acontece. Na natureza, as árvores produzem fotossíntese. É natural. É muito bem planejado, né? Obedece a ciclos, obedece a série de estímulos, de propósitos e de consequências. Tudo. E em tudo isso estamos nós, espíritos em progresso, atuando melhor que a gente, que é uma programação divina, né? Essa programação está estabelecida pelas leis de a nossa existência e que regem a existência de tudo que existe, do universo como um todo. E a gente faz parte dele. Por menor que seja a nossa participação, e ela é mínima dentro do universo, ela está sujeita a essas leis. E quanto a ciência disso e organização faz com que a nossa participação nesta atividade coletiva tenha reflexos, tanto no movimento, no ambiente, quanto nas pessoas que estão conosco. E toda essa nossa participação, ela também provoca reações daqueles que estão do nosso lado, que trabalham conosco, daqueles que atuam no plano espiritual, das energias que estão no nosso ambiente. Por que eu estou pensando, lembrando dessas questões todas? Primeiro que é a importância de nós estarmos numa reunião de estudo do Evangelho, dentro de uma casa espírita. Ou seja, é uma linha de acesso ao entendimento da lei que rege o universo privilegiada. Privilegiada porque é melhor que as outras linhas de estudo dos ensinos de Jesus? De forma nenhuma. Privilegiada porque é o canal que me sintoniza com estas leis. Favorece a nós que somos espíritas. Por isso, para nós, ele é um canal mais limpo, mais fácil de entendimento da lei de Deus e que agiliza a nossa caminhada. Depois, porque entendermos esse mecanismo traz alguns benefícios. Para mim, um muito importante, porque não fica só na minha responsabilidade trazer o estudo da noite de hoje. Primeiro que os temas que nós vamos trazer, as ideias que o companheiro falou que com certeza eu traria, realmente trouxe algumas ideias. Não são minhas, são desse livro aqui, ó. Esse livro, Superando a Ansiedade. Esse livro ele foi psicografado por Eulália Bueno. E a autora espiritual das mensagens é o espírito Maria do Rosário Del Pilar. Até chegar aqui e pegar o livro, porque eu não tenho esse livro, a dona Messa que me convidou me passou o capítulo
por mensagem. Aí procurei na internet, não consegui muitas informações que eu queria, mas aí ela pegou a obra para mim, e aqui eu fui ver, na ficha catalográfica desse livro, consta que a Eulália Bueno é a médium que psicografou o livro, e Maria do Rosário Del Rio é o espírito autor das mensagens. Então, a autoria deste espírito. São vários capítulos. Então, começa aqui o estudo, né, que está baseado nas informações que este espírito traz pela mediunidade da Eulália Bueno. Depois, como é uma reunião pública, é muito interessante, é muito importante que as mentes de vocês participem também. Quando a gente vem a uma casa espírita, a gente vem numa condição de mão dupla. A gente vem buscar auxílio, a gente vem buscar esclarecimento, porque nós necessitamos de apoio vibratório, nós precisamos de esclarecimento, de auxílio mesmo para o ritmo da nossa caminhada. E depois a gente vem também como possibilidade de oferecimento de ajuda, doando a nossa energia, doando a nossa capacidade de vibrar dentro da linha do bem. O capítulo que a gente vai abordar hoje, ele é um capítulo que vai tratar exatamente desta vibração que a gente doa, dessa capacidade de vibrarmos, de produzirmos energia. E essa capacidade de produção de energia, ela vai acontecer em campos bem diversificados. A mais prática e a mais simples da gente perceber que a gente é capaz de produzir energia é a gente esfregar as mãos. A gente produz energia, aquece. A gente sente o calor do atrito que produz energia. Isso é muito palpável, isso é muito material e muito fácil da gente perceber, não é? Constatar. Se eu falo com alguém assim, você produz energia, esfrega as mãos. A pessoa esfrega, esquentou, esquentou. Pois é, energia estática que você produziu. Ok. Se você fala com algumas pessoas assim, você produz um outro tipo de energia. Energia mental. A pessoa fala, como? Através dos pensamentos que você tem, através do seu interesse, através das emoções que você sente. Quando você pensa em alguma coisa, naturalmente você produz energia. Os mais céticos vão pensar assim, claro que não. Não senti o calor dessa energia. Não senti nada por causa dessa energia. Se é energia, tem que produzir algum efeito, para eu poder dizer que é uma energia. E não é que eles estão certos, se a energia produz algum efeito. E não é que estão errados. O efeito não há que ser material, palpável. Ele pode e acontece num campo em que a nossa percepção física não alcança. É fora dos 5 sentidos. Eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto o cheiro, eu não provo o sabor e eu não toco essa energia. Para eu sentir a energia das mãos, eu vou sentir contato mesmo dessa energia. A energia mental, ela não é perceptível pelos canais do nosso corpo físico. Isso não quer dizer que ela não seja real. Isso não quer dizer que ela não exista. Existe. E ela é tão eficiente, e talvez até mais eficiente, do que a energia física, que eu posso sentir com os meus sentidos. Nós ouvimos a música agora há pouco. O que acontece quando a gente ouve uma música? Primeiro, o efeito sonoro, que sob o funcionamento do nosso cérebro, produz uma reação que tem a ver com a nossa relação com o que está sendo produzido na música. Se é um estilo de música que eu gosto, me agrada. Se é um estilo de música que tem mais harmonia, mais suavidade, me acalma. Se é mais agitada, se é mais alta, me agita. Então, o efeito físico da música, que muda o seu estilo, produz uma emoção em mim que muda a forma como eu sou sentido, como eu sou tocado por essa música. Ela pode me acalmar, ela pode me agitar,
ela pode me elevar, ela pode me irritar, ainda mais se ela for alta na casa do vizinho e de um estilo que eu não gosto, né? É música. Ele adora, ele acha ótimo, ele se diverte de ouvir a música naquele tom, naquele ritmo, o final de semana inteiro. E a gente passa o final de semana inteiro em situações opostas, ele adorando e eu detestando, porque não temos o mesmo gosto musical. E a mesma música pode produzir condições íntimas completamente diferentes. E aí nós estamos falando de estilos diferentes, mas eu posso ter uma mesma música dentro de um mesmo estilo, produzir em duas pessoas sensações muito diferentes. Alguém ouve uma música muito melodiosa, muito elaborada em padrões dentro da métrica e de tudo que a música envolve, elevadíssimos, que é uma sinfonia, por exemplo, que enaltece, que faz a pessoa ficar com a sensação assim, maravilhado. No outro dá um sono profundo. Podem estar os dois sentados lado a lado ouvindo a sinfônica, tocando uma das obras mais elevadas aí de um grande compositor da história do nosso mundo. E o efeito ser completamente diferente. Porque entre os dois, a forma de perceber o mesmo estímulo sonoro, a mesma composição, é lido, é interpretado de forma diferente. Imagina se tudo isto for canalizado e for levado para o campo das nossas emoções, dos nossos pensamentos em permuta. A palavra permuta é uma palavra bem do nosso tempo, né? Troca. Lá atrás a gente falava escambo, né? Que é a mesma coisa. A gente está trocando. Você me dá o que você tem e eu te dou o que eu tenho, né? Quando é proposital, como no caso do escambo, algumas comunidades não usavam dinheiro, usavam um produto. Eu tenho galinha, você tem batatas. Nós trocamos as minhas galinhas pelas suas batatas. Aí estamos os dois beneficiados. E assim, qualquer troca. A gente pode trocar também, e troca muito, opinião. Às vezes, sem a pessoa pedir, eu dou a minha opinião, né? Às vezes, eu empurro, inclusive, a opinião, garganta dentro da pessoa, querendo ou não, não a garganta, mas ouvido adentro, sem a pessoa querer ouvir. É muito comum dos nossos tempos, né? Ainda mais porque a gente pode dar opinião via meios digitais, né? Você não está lá para ouvir, para ver a reação da pessoa, né? Fisicamente, aí é fácil dar opinião. Você espalha opinião pelo mundo, sem se preocupar com o efeito que isso vai provocar. A pessoa vai te xingar, a pessoa, né? Mas não tem problema, você não está lá fisicamente, então você não vai ter um efeito físico disto. Será? Será que as nossas opiniões, que os nossos sentimentos, será que as nossas ações não provocam nenhum tipo de reação? Será que tudo que a gente produz, pensamento, sentimento, ação, que produz energia e que alcança as outras pessoas, fica sem resposta? Fica sem efeito? E pior, fica sem consequência? Não. É fácil a gente imaginar. E a gente tem aqui no capítulo, eu como tinha pegado ele pela internet, aqui, ó, e como sou espírita, tem que contar. Eu trouxe cola, tá, gente? Não é problema fazer cola, desde que a gente mostre e que o professor autorize a usar, claro, né? Mas aqui no caso, como não se trata de uma prova, e sim um estudo coletivo, né? O capítulo Afinidades Morais, o Espírito começa dizendo para a gente assim: a lei de sintonia traz para junto de ti os espíritos com os quais se assemelham as tuas tendências, ampliando o universo que já reside em ti mesmo. Se rogas insistentemente a presença dos benfeitores amigos sem, no entanto, agires a fim de proporcionar o clima adequado à presença deles,
atenta para a modificação que se faz imperativa no teu modo de ser. Então, só aqui no início, a gente já tem alguns termos que valem a pena a gente prestar atenção. A lei de sintonia. Essa lei foi criada por quem? Qual juiz? Está em qual código? Será que está no nosso Código Civil? Será que está na nossa lei de trânsito? Essa lei faz parte de que conjunto de leis? Faz parte das leis divinas, das leis de Deus. E ela vai aparecer, e ela vai se manifestar em alguns campos, em algumas formas que estão à nossa volta. Na natureza, nós temos, por exemplo, várias espécimes de árvores, por exemplo, que produzem melhor ou só produzem se estiverem em companhia de outras da mesma espécie. Às vezes a pessoa tem em casa um pé de tamarindo. Ah, meu tamarindo não produz. É porque ele não produz sozinho. Ele precisa trocar pólen com outro da sua espécie. Outras não, já produzem sozinhos. Se eu tenho um pé de manga, ele produz sozinho. Mas existem animais que só vivem em bando, porque um protege o outro, um auxilia o outro. É uma lei de sintonia, em que há mútuo benefício. No reino mineral, então, as composições das moléculas que estão num determinado mineral, estão ali por sintonia, são completamente diferentes que estão em outro, também por um outro tipo de sintonia. Então, a sintonia existe como uma lei que rege tudo, inclusive o campo moral, inclusive o campo dos sentimentos, inclusive o campo dos valores que cada um de nós tem. E esses valores regem a nossa caminhada. Então, a lei de sintonia, ela vai reger todas as nossas ações e reações em todos os ambientes onde nós estivermos. Se nós estamos aqui com um propósito afinado com os propósitos desse ambiente, por afinidade, nós vamos sintonizar com aqueles que estão aqui dentro do mesmo propósito. Ou seja, se o propósito é o bem, e eu chego também com o propósito de receber e fazer o bem, há uma sintonia natural entre aqueles que aqui estão. Mas se eu chego com o propósito de receber o bem, mas sem o propósito de colaborar muito, sem querer me esforçar muito, inclusive sem querer esforçar até a meu favor, eu quero receber de graça. Eu quero ser beneficiado de presente. Não faço esforço nenhum para isso. Ai, estou precisando de um passe, estou precisando de auxílio. Venho tomar o passe. Sento na cabine de passe com a cabeça no problema e não com a cabeça na solução. Em vez de eu trabalhar para que a sintonia me favoreça, eu faço o serviço contrário. Eu vou criar um campo de energias que vão repelir as vibrações positivas. Se eu chego com um problema que faz parte da vida de todos nós, e, em vez de conseguir sintonizar para receber auxílio, eu fico revoltado, eu venho reclamar, porque na minha vida, porque só comigo nada dá certo, comigo é sempre assim. Eu estou numa outra sintonia, que não é a sintonia de ajuda. Então, como que eu vou poder ser ajudado? Se eu mesmo não favoreço para que possa acontecer uma sintonia entre os que estão aqui, dispostos a nos ajudar, encarnados e especialmente desencarnados, e eu que estou aqui como necessitado. O livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de cada um agir, é direito inalienável. Inclusive o direito de ser ajudado, ou não. Os espíritos não vão me forçar a receber uma energia boa se o meu pensamento está em outro campo, em outra área. É claro que eles vão se esforçar em me auxiliar, em me inspirar, em facilitar para que eu mude o meu padrão.
E é por isso que Casa Espírita não oferece passe sem estudo do Evangelho. Porque ao lembrarmos de Jesus, ao buscarmos entender os seus ensinamentos, eleva a nossa vibração. E aí a sintonia fica muito mais produtiva, fica muito mais favorável. Aqui, a autora espiritual também fala que esta lei de sintonia funciona de acordo com as tuas tendências. E ela está falando para nós, encarnados. Então, a lei existe, ela funciona o tempo todo, e ela vai nos sintonizar de acordo com as nossas tendências num determinado padrão, numa determinada circunstância. É exatamente aquela frase que ela, inclusive, coloca aqui no texto, olha só. Ela diz assim, a cada um segundo tuas obras. Repetindo uma frase que está lá na narrativa de Mateus, no capítulo 16, o versículo 27. Uma fala de Jesus. E também repete um provérbio, que diz assim, assim como o homem pensa, seu coração, assim é. Então, a minha tendência, aquilo que eu sou, na essência, não é só aquilo que eu represento, aquilo que eu visualizo para quem está do meu lado. Aquilo que eu sou estabelece a sintonia com quem está no mesmo padrão. Hoje em dia ficou muito mais fácil nós entendermos estas questões quando a gente pensa, por exemplo, no mundo, vasto mundo da influência digital. Os companheiros entram lá nos meios digitais e colocam um diário da sua vida. Relatam as coisas positivas, os sucessos, a grande felicidade que é o seu cotidiano. Desligam a câmera e voltam para essa realidade. Só dizer, só aparentar, não é ser. Ser é o que acontece aqui dentro. Não é o que acontece aqui fora. Aqui fora a gente representa. Muitas vezes, com autenticidade, com esforço, a gente se apresenta numa condição mais tranquila, mais educada, mais respeitosa, por força do convívio social, e é necessário. Mas o que importa mesmo não é o papel social. O que importa é o valor moral. É por isso que o texto se chama afinidades morais. São aquelas que estabelecem o verdadeiro padrão vibratório de cada um de nós. Não são as aparências que a gente muitas vezes adota no trabalho, na convivência familiar, com os vizinhos, para passar uma ideia do que eu sou. Mas o que eu sou realmente. E isso às vezes é tão íntimo, isso às vezes é tão interno, que eu nem percebo. Eu estou tão acostumado, às vezes, em representar um papel social, em representar um papel na comunidade, em representar um papel na casa espírita, que eu nem penso no valor moral que eu emprego no que eu estou fazendo. O valor moral daquilo que eu estou vivenciando no ambiente da nossa troca de energia. O que eu penso, muitas vezes fica guardado dentro da minha intimidade. Não falo. Eu me policio para nem fazer um gesto. Ninguém percebe. Quem me conhece muito bem, às vezes desconfia. Conforme o ambiente, conforme, né, a altura que a sobrancelha levanta, quem me conhece sabe, está insatisfeito. Né? Conforme o nariz torce para um lado ou para o outro, conforme eu coço a orelha, está impaciente, está assim, está assado. É ou não é? A gente lê os gestos das pessoas. Mas quando a coisa é muito evidente, a condição íntima, e aqui ela fala de clima interior, esse só eu leio.
Ninguém mais consegue. Não é mesmo? Ledo engano. Não é, não. Eu acho que é. Eu me iludo que é. Mas não é, não. Sabe por quê? Porque nós não somos este corpo. Este corpo é uma ferramenta de trabalho. Nós somos o espírito que está usando esta ferramenta muito mais poderoso, muito mais amplo do que o corpo de matéria. Muito mais capaz, inclusive, de produzir energia, vibração, porque ele é a sede da personalidade. O corpo só representa o espírito na matéria. O espírito é a personalidade, ele que sente, ele que pensa, ele que quer, ele que não quer, ele que gosta ou não gosta. Então, a personalidade, o ser inteligente, é o espírito. E o corpo é apenas a luva material que ele usa para poder movimentar um mundo material. Ele não é composto de matéria no sentido do plano material. Ele é uma irradiação de personalidade. Ele é composto de uma energia que não é a física. E são duas realidades tão diferentes que precisa ter um laço entre as duas, que é o perispírito, ou seja, um corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito, que é semifluídico, nem é tão grosseiro quanto o corpo material, nem tão incorpóreo quanto o espírito. Está entre os dois. E esse corpo perispiritual, este corpo fluídico, ele funciona como uma antena, captando energia, captando vibração e convertendo esta vibração em impulsos. O espírito pensa, o espírito sente, o espírito tem a vontade. Esta vontade é transformada em vibração, em energia, porque tudo no espírito é energia, só energia. Essa vontade é transmitida para o seu perispírito, que, como antena, converte essa energia incorpórea numa vibração que é encaminhada para o corpo material. E no corpo material é o nosso sistema nervoso quem recebe essa energia que o perispírito decodificou em forma de vibração, de impulso nervoso. E o principal órgão do nosso sistema nervoso, o cérebro, está preparado para converter este impulso em ação, em movimento, em reação. É tudo tão rápido, é tudo tão harmônico, que é instantâneo. Não dá nem para dizer que é milésimo de segundos. É instantâneo. Pensei em balançar a mão, já fiz. Pensei em levantar a sobrancelha, fiz, sem nem pensar. Às vezes a gente fala assim, falei sem pensar. Não, não tem como. O corpo não tem autonomia, ele não faz nada sem pensar. Quem faz é o espírito. E ele, ao pensar, emite energia que o perispírito converte em impulso, que o cérebro converte em impulso nervoso, que o corpo faz, que o corpo fala, que o corpo gesticula. Porém, o campo de energia produzido por espírito é tão maior do que o gesto, porque ele está revestido em intencionalidade moral. O que eu penso está revertido dos valores morais que eu tenho. Então, quando eu olho para uma pessoa e tenho um pensamento sobre ela, eu tenho esse pensamento revestido dos valores morais da minha bagagem, como espírito. E eu vou julgar essa pessoa de acordo com o gabarito que eu tenho. Ou seja, com a referência moral que eu tenho, que é a minha referência moral.
Então, quando eu olho para alguém e julgo alguém, mais do que julgar esta pessoa, eu estou julgando a mim mesmo. Porque é a partir do que eu tenho de referência que eu analiso a outra pessoa. E isso é natural. Mas conforme a pessoa, o papel dessa pessoa na minha vida, eu olho, analiso e não falo. Sou doido? Se eu falar, eu vou ser demitido. Se eu falar, eu perco a companheira, o companheiro, eu perco o amigo, né? Apesar de algumas pessoas serem adeptas da filosofia, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, só se faz piada com o amigo que você sabe que não perde. Ninguém fala assim, eu perco o chefe, mas eu não perco a piada. Perco o emprego, mas não perco a piada. Perco o pescoço, mas eu não perco a piada. Não. A gente vai até onde dá, porque a gente sabe exatamente com quem está lidando. E aí a gente fica tranquilo. Eu pensei, eu emiti um valor, mas eu não falei. Estou tranquilo, né? Mantive a boca fechada. É um bom princípio. Ok? Estou seguro? Estou nada. Você pensou. Se você pensou, você emitiu vibração. Se você emitiu vibração, ela irradiou. Criou à sua volta um campo energético, um ambiente vibratório que te caracteriza. A gente tem nos filmes, né, duas questões que são muito importantes para você descobrir quem é o assassino. A digital e o exame de DNA. Né? Com essas duas pistas, descobre-se, desvenda-se qualquer crime na ficção. E, às vezes, na vida real também. Porque são duas marcas muito pessoais. Né? Ninguém tem a minha digital, só eu. Né? Ninguém tem o meu DNA, só eu. Então, por eles, me identificam. Mas existe uma outra marca que é muito, muito, muito mais pessoal do que as duas juntas. O meu ambiente vibratório. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo. Então é isto que fala de mim para os outros. Porém, as pessoas muitas vezes olham e veem a minha aparência física. E ela funciona como um distrator, né? Como um distraidor da atenção das pessoas. E a gente socialmente, inclusive, se engana assim. Se é uma pessoa bem vestida, a gente tem uma opinião favorável. Se é uma pessoa que está muito mal vestida, a gente já tende a ter um outro valor. Se é uma pessoa que tenha esta característica, que seja dessa raça ou daquela, algumas pessoas falam, não. Né? Eu tenho uma opinião assim ou assado. Puro engano, puro preconceito. Está se avaliando a casca, sem provar o valor do fruto. E você vai ser surpreendido. As pessoas fazem isso com a gente também. Às vezes o nosso sorriso simpático, o nosso traquejo social, a nossa habilidade de lidar com as pessoas, passa uma imagem muito positiva nossa. Porém, a nossa ambiência moral é o que fala verdadeiramente sobre nós. E se nós conseguimos enganar quem convive no plano material conosco, não é possível nós enganarmos aos espíritos. Porque eles não estão imersos na matéria. O corpo não atrapalha eles de perceberem o meu ambiente vibratório. Então, o que eu penso produz uma vibração que irradia de mim através do meu perispírito, que é uma antena tanto de captar quanto de irradiar vibração, e essa vibração fica circulando ao meu entorno. Então, o espírito não precisa nem ter o trabalho de chegar e se esforçar para ler o meu pensamento. Só de se aproximar de mim, ele sabe qual é o meu campo moral, quais são os meus valores, quais são realmente as minhas crenças, e não só crença religiosa, mas crença em todos os sentidos, o que eu acredito, e especialmente o que eu pratico, o que eu vivencio. No texto, o Espírito fala muito desta importância, que muitas vezes a gente quer
pensando nos bons espíritos, que eles nos ajudem e pede a eles socorro para as nossas necessidades. Mas quando eles chegam perto, eles são repelidos pelo nosso pensamento, pelo nosso ambiente moral, pela nossa incapacidade de receber ajuda. E eu citei agora há pouco, e um exemplo bom disso é a revolta. Estou sofrendo? Estou. Eu tenho que ficar feliz porque estou sofrendo? Não. Mas eu tenho que ficar revoltado? Será que é justo? Olha a lei de Deus falando aí das nossas responsabilidades com o que a gente faz, que retorna para nós. Então eu preciso pedir forças para superar o retorno dos meus compromissos. A afinidade moral, ela vai acontecer através de um processo muito importante chamado sintonia. E a sintonia é aquela lei que reúne, que aproxima, que interliga os que têm pontos em comum. E no caso do campo moral, dos valores em comum. Então quer dizer que um espírito que aproxime de mim e que perceba que eu tenho alguns gostos viciosos, que eu tenho algumas dificuldades morais, que eu cometo alguns deslizes, pequenos ou maiores, no campo moral, esse espírito vai afastar de mim? Sempre? Não necessariamente. Ele pode até gostar. Sabe por quê? Porque ele tem também os mesmos desvios. Ele tem também os mesmos vícios. E aí ele vai gostar muito da minha companhia. Olha só, somos parecidos, né? Existe aquela velha lei, os opostos se atraem, e a gente esquece que ela não para aí, né? Mas os iguais se agrupam. Então a gente vive em companhia dos espíritos que são parecidos conosco, que são do mesmo padrão moral que nós somos. Olha só que coisa interessante. Kardec registrou para a gente aqui, ó, nessa obra básica, que é o Livro dos Médiuns. Ele está falando para a gente a respeito do papel do médium numa comunicação mediúnica, ou seja, um espírito vai se comunicar usando a sensibilidade do médium. Mas serve e se encaixa bem aqui na nossa possibilidade de estudos. Fiquei em dúvida agora. O nosso horário vai até... Ah, tá. Pensei que era até meia-noite. Então, vamos ter que parar 9, tá, gente? Olha só, o capítulo é da influência moral do médium. É o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. O tópico é o 227. Kardec registrou para a gente. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce ele, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e o outro simpatia. E se assim é lícito dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito desencarnado uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Então, nós vamos atrair ou repelir os espíritos que tenham um padrão que se afine conosco. Então, eu estou sofrendo um processo obsessivo. Todo mundo sabe o que é um processo obsessivo. Se não sabe ainda, é porque não olhou bem o histórico pessoal. Todo mundo passa por algum processo de influência dos espíritos. Nós não estamos caminhando livre, leve e soltos da influência espiritual. Não sou eu que estou afirmando isso. Vamos aqui, ó, ao livro dos Espíritos. A questão é a 459, do capítulo 9, que é o título é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O que Kardec pergunta para os espíritos?
os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles responderam: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Ou seja, a aproximação dos espíritos no nosso caminhar se dá através da afinidade, da sintonia do padrão moral que nós temos. E eles, estando em nossa companhia, se aproximando de nós, porque têm valores parecidos com os nossos, eles nos influenciam o tempo todo. O mais comum é que eles dirigem a nossa caminhada, as nossas escolhas. Se é um espírito com má intenção, que vai me dirigir, que vai me encaminhar para este ou para aquele caminho, ele está com a intenção claramente de me prejudicar. Isso é um processo obsessivo. Às vezes ele não está fazendo isso porque ele não gosta de mim, não. Às vezes ele gosta, porque eu tenho o mesmo vício com ele. Então ele quer que eu pratique o vício, porque aí a vibração da prática do vício vai ajudar ele também. Então o obsessor nem sempre é um inimigo. Às vezes é um amigo, de passadas experiências. Mas que o nosso padrão desequilibrado pelo vício aproxima. Eu quero me livrar do processo obsessivo. Está me atrapalhando muito. Eu quero largar esse vício e não consigo. Para eu conseguir efetivamente me equilibrar no padrão de sair de um campo de viciação química, ou seja, de que área for, eu tenho que mudar também o meu padrão moral, para que eu afaste o companheiro viciado que está me estimulando ao vício. Não é só a abstinência que resolve. Ela tem um papel muito importante. Mas a abstinência moral também. Se eu não mudo o meu padrão moral, eu não mudo as minhas companhias morais. E aí vai ser muito difícil eu mudar o meu comportamento. Porque eles vão reforçar o meu lado negativo. Mas quer dizer que a gente está à mercê dos espíritos desequilibrados? E Deus não cuida da gente? Cuida. Ainda bem. Os bons espíritos se aproximam de nós também graças ao nosso padrão moral, a nossa busca de melhoria. Então os espíritos querem que a gente dependem da gente estar perfeito para nos ajudarem? Não. Eles fazem isso por desejo de fazer o bem. Estão muito acima da gente. Eles buscam nos ajudar por causa da nossa necessidade. Mas para eles conseguirem nos ajudar, precisam encontrar em nós a vontade da melhoria. O esforço para sermos ajudados. Senão eles não têm como nos socorrer. E o Espírito fala aqui para a gente uma questão muito importante aqui no texto. Ela diz assim: a cada dia surgem novas oportunidades de renovação, que, se não desprezadas, tornar-te-ão realmente uma pessoa melhor. A lei de sintonia não se submete a simulações, mas ela representa a realidade de cada alma no campo das suas próprias realizações. Não adianta eu querer ajuda, no momento que eu preciso de ajuda, eu prometo melhorar, eu faço aquele esforçozinho porque estou precisando de ajuda, mas que não é uma coisa real, mas que não é uma coisa verdadeira, sobretudo que não é uma coisa duradoura. Porque às vezes naquele momento está doendo tanto que eu prometo o que for preciso para ter alívio. E naquele momento eu estou sendo autêntico, porque está doendo muito, eu quero muito ser ajudado. Mas passou a dor, passou a motivação. Eu não mudei porque eu entendi que preciso mudar. Eu mudei porque estava doendo. E dor, gente, não faz ninguém progredir. A dor não faz a gente progredir. O que faz a gente progredir é a mudança de postura moral, que vai ter como consequência superarmos a dor. A dor é só um sinal de alerta. Ela é só para que a gente procure solução. Já viram, tomara que não tenham passado pela situação, mas já viram aquelas situações em que as pessoas estão num prédio e aí vem o sinal de que tem um acidente ou um incêndio, e a sirene toca e as pessoas têm que sair, têm que evacuar o recinto
recinto por causa do perigo. E as pessoas precisam sair. Se elas não saírem, correm risco de vida. A dor é a sirene. Só tocar a sirene não resolve se eu continuar quieto onde eu estava. O incêndio vai me alcançar. A sirene é para que eu saia do lugar, para que eu procure solução. A dor é para que eu saia da minha condição moral viciada, desequilibrada, e mude o meu padrão para, assim, sair do campo do perigo da dor. Isso tem a ver com o meu campo de convivência espiritual, exatamente porque, ao sair daquele padrão da viciação, eu consigo captar melhor a sintonia em meu favor. Voltemos para o exemplo do passe, que a grande maioria de nós já teve a experiência de receber num ambiente como a casa espírita. É benéfico? Sim. Eficaz? Muito. Vai nos dar forças para superarmos as nossas dificuldades? Com toda certeza. Mas ele não faz milagre, se você não fizer a sua parte de mudança. Aí, aposto que vai passar pela cabeça de alguns de vocês. Lá vem de novo a velha cantiga que tem que se fazer reforma íntima. Não vou falar isso, mas que tem, tem. Se você não mudou o seu padrão moral, como que você vai se elevar como espírito? E como que você vai conseguir manter em sua companhia os espíritos que querem te ajudar, se você não se ajuda? Se você não faz a sua parte. E para terminar, o Espírito diz assim, no final do texto: não sejas o que deseja o benefício do bem para si, sem dar de si ao próprio bem. Cultiva-o, executa-o por onde fores, para que tuas súplicas não sejam um apelo sem eco. É amando que merecerás amor. É trabalhando que não te faltará auxílio. É dando que receberás sempre. É fazendo o bem que permanecerás em Deus. E eu vou completar. E que permanecerás na companhia daqueles que trabalham em nome dele. Quer companhia dos bons espíritos? Seja um amigo deles. Para isso, melhoremos. Porque assim a gente vai cultivar grandes amizades no plano espiritual. Só com palavras? De jeito nenhum. Mas com propósitos e com realizações verdadeiras. E assim a gente vai crescer, assim a gente vai se equilibrar. E o que é melhor, a gente vai levar equilíbrio para o ambiente onde a gente está. Porque pensando no bem, eu irradio o bem. Pensando no amor, eu irradio vibrações amorosas. Isso melhora a minha própria ambiência moral. E isto influencia quem convive comigo. Em casa, no trabalho, na casa espírita, no trânsito, em qualquer lugar que eu esteja. Nasce de mim o bem. Mas para o bem nascer, eu preciso cultivá-lo. Ele não é uma semente espontânea. Ele é algo que já está em mim. Mas para acontecer, eu tenho que querer que ele floresça. Que Jesus nos abençoe, que ele nos ajude a ter forças para produzir o bem com o nosso próprio esforço. Muito obrigado. Vocês fizeram um bem enorme me ouvindo, olha que bom. Viu como é que dá para fazer? É só aplicar em outras coisas, tá bom? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Mais cedo você falou, né, do horário. Né? O tema está tão interessante que, se não olhar o relógio, a gente realmente fica até mais tarde aí. Fácil. E vai ter muita coisa para a gente, né, para conversar, para aprender, né, porque é um assunto interessante. Mas você sabe que dá para fazer isso, né? A gente vai para casa agora, a grande maioria de nós, daqui a pouco a gente deita, dorme e volta. E os espíritos vão estar aqui trabalhando. Pode vir, tem gente aqui. Pode ter certeza. Aí eu prometendo, olha só. Muito obrigado, viu? A casa agradece e que tenham outras também. grandes oportunidades da sua vinda
trazer todo esse conhecimento, né, todo esse carinho e dedicação que você tem conosco. Viu? Vou estar fazendo a prece final para a gente poder estar encerrando com o pessoal do YouTube. Né? Então, convidar todos que a gente feche os nossos olhos, eleve o nosso pensamento e agradeça ao Pai por esse momento tão sublime, de palavras tão acolhedoras, tão importantes, e que a gente possa retornar aos nossos lares com grandes reflexões, com boas vibrações e energias positivas. Que assim seja.